Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula, mais uma lição desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nas lições anteriores nós estudamos as funções que são usadas para definir qual o tipo de dado armazenado em uma variável. A partir dessa lição nós vamos estudar funções para a conversão de tipos. Uma variável tem lá um determinado valor, está armazenado num determinado tipo e eu quero converter para outro tipo de dados. Vamos ver a sintaxe dessas funções e, como sempre, vamos lá para a nossa macro testes. Vamos colocar código VBA lá para mostrar os exemplos de uso. Nessa lição começaremos a aprender a utilizar as principais funções para a conversão de tipos de dados. Existem situações em que um determinado tipo de dado deve ser convertido para outro tipo. Por exemplo, se tivermos um número armazenado em uma variável do tipo texto, precisamos primeiro convertê-lo para inteiro ou doble para que possamos realizar cálculos. Em um dos exemplos, numa das lições final desse capítulo, nós vamos fazer um exemplo de cálculo do dever do CPF. Porém, o CPF está na planilha como um valor do tipo texto, porque ele tem os tracinhos, os pontos, os traços fazem parte do valor. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que extrair cada dígito nas posições específicas, só que ao extrair o dígito, eles são armazenados como caracteres de texto. Então, além de extrair o dígito de cada posição, desconsiderando o ponto, desconsiderando o traço, depois de extrair, nós vamos ter que converter ele para valor numérico, para aí sim podermos fazer os cálculos para determinar se o CPF é válido ou não. Na sequência, nessa lição, eu apresento as principais funções de conversões, bem como um pequeno fragmento de código exemplificando a utilização de cada uma. Nunca é demais lembrar, repetindo pela 20ª vez, mas vou repetir porque em cursos anteriores era a dúvida que os alunos tinham, chegavam lá na lição, como é que eu faço para testar esse código? Ora, no nosso caso é só ir lá na nossa macro teste que nós criamos nas lições anteriores, apaga o código que está lá e usa o código para testar no momento, tá? Por isso que é importante você fazer as lições em ordem, não dá para cair de paraquedas em uma determinada lição sem ter estudado as lições anteriores. Que funções nós vamos aprender nessa lição? Cbol, que converte um valor de uma variável para o tipo booleano, que é aquele verdadeiro ou falso. Cbyte converte para byte. Securance converte para o tipo currency, que é um tipo moeda, que é para trabalhar com valores de cálculos que envolvem valores em reais ou em outra moeda. Cdate converte para o tipo data e cdouble converte para o tipo double. Então vamos lá vendo a sintaxe e fazendo os pequenos fragmentos de código, testando eles. Vou começar então pela função cbol. A função cbol converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo boolean. Boolean é aquele tipo lógico que aceita somente verdadeiro ou falso. E aqui um detalhe importante que você tem que conhecer como programador, até vou botar em destaque. Qualquer número, com exceção do zero, é automaticamente convertido para verdadeiro. O valor zero é sempre convertido para falso.
O argumento dessa função não pode ser texto. Se você passar como argumento para essa função um valor do tipo texto, vai ser gerado um erro em tempo de execução. Vamos ver alguns exemplos de código. Simplesmente esse aqui, ó. Código bem simples. Vamos lá para a nossa macro teste. Apago o que tinha antes. Vou dar um exemplo bem simples. Esse primeiro uso aqui da função cebol. Eu passei para ele uma expressão. 10 maior do que 25. 10 é maior do que 25? Não, 10 não é maior que 25. Então ele vai retornar falso. E aqui eu passei para ele o número 3. Lembram que qualquer valor diferente de 0, ele retorna... vamos botar numa linha diferente até, para ficar mais fácil aqui. Message box, cebol 3. Message box junto, né? Viram aquela dica que eu falei lá no início, quando nós vimos o ambiente de edição do VBA? Se eu errar alguma coisinha aqui, ele já para e já mostra a linha onde está o erro. Vou tirar o CHR13 aqui. E vamos fazer um outro message box, cebol 0. O 0, ele retorna falso. O 3, qualquer coisa diferente de 0, verdadeiro. E aqui ele avalia a expressão e retorna o resultado da expressão. Então vai retornar primeiro falso, depois verdadeiro e por último falso. Falso, verdadeiro, falso. Vamos ver se é verdade? Executa falso, verdadeiro, falso. Direitinho, bem como nós queríamos, ok? Então simplesmente ele converte ou uma expressão ou o nome de uma variável para verdadeiro ou falso. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Declarar uma variável x, vou atribuir para x o valor 2 e vou pedir para ele converter o valor 2 para verdadeiro ou falso. Qualquer valor diferente de 0 é convertido para verdadeiro. Então, verdadeiro. Agora, se eu atribuísse o valor 0 para x, o 0 é o único que é convertido para falso. Qualquer outro valor diferente de 0, convertido para verdadeiro. Muito bem, não tem muito o que enrolar. Função cbyte, ela converte uma variável. Só um detalhe que eu comentei antes e não exemplifiquei aqui. Deixa eu voltar no cebol ainda. Se você atribuir, tentar converter uma variável que tem, José da Silva, um valor do tipo texto, vai dar um erro. Dá um erro em tempo de execução, ele não consegue fazer a conversão. Então tem que ter um valor numérico na variável x, na variável que você vai usar para o cebol. Muito bem, vamos ver aqui a função cbyte. O cbyte converte uma variável ao resultado de uma expressão para o subtipo byte. O valor a ser convertido deve estar na faixa aceitável para o tipo byte, que é de 0 a 255. Nós vimos lá numa das lições anteriores os subtipos de dados e o tipo byte só aceita valores entre 0 e 255. Não aceita valores negativos e nem valores maiores que 255. Caso a variável, o número, esteja fora dessa faixa, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. E o argumento dessa função também não pode ser texto. Caso contrário, será gerada uma mensagem de erro. Vamos ver alguns exemplos aqui do cbyte. Vamos lá. Declaro a variável x, atribuo para x um valor que está dentro da faixa, 125. E vamos ver se ele converte para byte o valor x. Ele vai exibir o que aqui? O valor já convertido no formato para byte. Beleza, porque estava dentro da faixa. Agora eu vou tentar atribuir um valor fora da faixa. Dimensiona x. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. X igual a 500,
Como o byte só aceita de 0 a 255, quando eu tentar converter para byte, o que vai acontecer? Vai dar um erro em tempo de execução e o programa vai parar. Ó, erro em tempo de execução, estouro, ou seja, tentei atribuir para uma variável byte, do tipo byte, um valor que está fora da faixa. Clica em fim. E se você colocar um valor do tipo texto, também vai dar erro. José. Porque não tem como converter um texto para um valor do byte. Ok? Não tem muito o que enrolar, né? Converte desde que o valor esteja na faixa aceitável, que é de 0 a 255. Eu colocar um valor aceitável, aí sim ele converte para o valor no tipo byte. Então, bool já vimos, cbyte também. Próxima função, secure. Função secure converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo current, que é semelhante ao formato moeda, porém sem o símbolo do real. O argumento dessa função não pode ser texto, caso contrário será gerado um erro em tempo de execução. Vamos ver alguns exemplos aqui do secure. Declarar a variável x. Eu vou atribuir um valor aqui, 125 vírgula 32. Lembrando da lição anterior, quando eu quero decimal é o ponto 45. E vamos ver se ele consegue converter secure a variável x. Vai conseguir porque é um valor que pode converter, 125 com 45. Na hora de exibir, ele exibe com a vírgula normalmente, mas dentro do VBA tem que ser o ponto. Agora, se eu atribuir tentar converter um valor de texto, é óbvio que vai dar erro, não tem como ele aceitar. E tem mais um erro que pode dar aqui. A função não pode ser texto. Tá, o que eu queria mostrar para vocês é que não precisa ser necessariamente uma variável. Eu posso passar para o secure uma expressão, por exemplo, 274.36 mais 189.44. Ele calcula a expressão e converte o resultado para o tipo current. 463 com 80, que é a soma desses dois números. Ou pode, inclusive, mesclar. Você atribui para o x o valor 189 com 44. E aqui você pode mais x. Ele pega o valor da variável x, soma com isso aqui, e o resultado ele retorna já convertido em current. Mesmo resultado anterior. Ok? Acho que não tem muito o que ficar enrolando. São funções simples de usar, mas extremamente úteis, que vocês têm que conhecer. E a quarta e última função proposta para essa nossa lição é a função sedate. A função sedate converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo date. O argumento dessa função deve estar em um formato que seja aceitável para datas. Caso contrário, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. Ok? Vamos ver então alguns exemplos com o uso da função sedate. Opa, não é a última. Nós temos ainda o seu doble, mas vamos ver alguns exemplos com a sedate. Vem aqui na minha macro teste, dimension x, vou atribuir para x a data do sistema. Sedate x. Como a função date retorna uma data válida, ele vai converter, aliás, nem vai converter porque já está no formato data, e não vai dar nenhum erro e vai exibir a data do sistema. Estou gravando essa lição no dia 21/4/2007, sexta-feira, feriado de Tiradentes. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos atribuir um valor do tipo texto, mas que é uma data válida. Vou botar aqui 31/8/2016. Vamos ver se ele consegue converter. É texto, porque eu passei entre aspas. Eu até poderia forçar. Isso, x, res, string. Forçar que ele reconheça como texto. Passei uma data válida, vamos ver se ele consegue converter. Conseguiu converter sem nenhum problema. Agora vamos passar uma data inválida, 31 de fevereiro. Mesmo sendo texto, na hora de converter, ele vai ver que é uma data inválida e vai dar erro. Tipos incompatíveis. Por quê? Porque não é uma data válida, não existe 31 de fevereiro. Fim. Agora, se eu botar 28 de fevereiro, aí ele consegue converter sem problema nenhum. Então a sintaxe é a mesma das outras funções. Sedate e nome de variável, ou você pode passar diretamente uma data como parâmetro.
Por exemplo, data aqui 25/8/2016. Tá? Aí ele converte direitinho. Se passar uma data inválida, 32/8, não existe o dia 32, aí ele vai dizer que não pode converter e dá um erro em tempo de execução. Ok? Agora sim a última função dessa nossa lição, que é a função CDBL. A função CDBL converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo double. O tipo double é utilizado para números grandes e com casas decimais. O argumento dessa função não pode ser do tipo texto, porque o texto não pode, nem todo texto pode ser convertido para números, né? Caso contrário, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. Vamos ver alguns exemplos da função CDBL. Vou apagar o que tinha aqui. Vamos lá, dimension x e y. Vou atribuir para x o valor numérico qualquer, 125.7864. E vamos ver mensagem box CDBL, a variável x. Como é um valor já numérico, tem problema, ele vai converter para double e vai exibir o valor tudo certinho. Agora vou ver se ele consegue converter o y para double. Não foi atribuído nenhum valor para o y ainda. Então ele conseguiu converter porque não é um texto que não possa ser convertido e converteu para 0. Agora vamos fazer um teste. Vamos atribuir para o y um valor de texto. Y. Avenida Presidente Vargas. Esse valor não pode ser convertido para número, para double. Vai dar um erro em tempo de execução. F5 para executar. Opa! Aqui deu um erro. Encerra aqui. Faltou igual, né? Y igual. Agora sim. Agora vai dar um erro em tempo de execução. Tipos incompatíveis. Não tenho como converter a Avenida Presidente Vargas para um tipo double. Fim. Ou também você pode, ao invés só de uma variável, você pode colocar aqui uma expressão. Converta para double o valor de x menos 65. Ele vai pegar esse valor, subtrair de 65 e o resultado converter para double. Fez o cálculo certo e esse resultado que ele retornou é do tipo double. Ok, pessoal. Com isso, sim, encerramos essa lição, que estava proposto para essa lição, com o estudo das funções de conversão de tipo. Não tem mistério, é muito simples de usar, né? Eu tenho insistido com vocês que o VBA é uma linguagem simples. Quando as pessoas às vezes têm dificuldades, não é no VBA em si, sim na lógica de programação, mas fazendo um estudo assim, devagar, com calma, passo a passo, entendendo cada item, cada parte, vocês vão conseguir aprender VBA sem maiores dificuldades. Eu garanto isso para vocês. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil, tenha trazido coisas novas e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então,
para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!